A paz do Senhor, meus irmãos, nós queremos nesta noite dar início à nossa escola bíblica, nesta noite, e gostaria de convidar você que está no seu lar, juntamente com a sua família, a partir de agora nos acompanhasse para nós aprender junto com a palavra de Deus, e eu sei que Deus tem algo especial para a tua vida nessa noite. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica, neste segundo trimestre, onde iniciaremos hoje a primeira aula deste segundo trimestre, onde fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Eu gostaria que os irmãos talvez tenham em casa a sua lição, pode acompanhar que a leitura bíblica se encontra em Efésios, no capítulo 1, versículo 1 e 2, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do verso 1 ao 7. Lemos a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 9. Versículo 1, 9. Versículo 1. 7. Atos, capítulo 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Vamos, meus irmãos, a nossa lição de hoje. Então, o presbítero irmão Wilson está viajando, não pôde estar com a gente, está em viagem, mas nós louvamos a Deus pela vida do servo de Deus, que não pôde estar à frente do trabalho, mas hoje está conosco aqui o pastor Bezerra, que vai estar nos auxiliando aí na ministração da lição, e o presbítero irmão Manuel, que está aí também nos auxiliando, sempre junto conosco. Meus amigos, meus irmãos, essa lição é comentada pelo Douglas Baptista. É uma lição boa, assim, maravilhosa, e com conteúdo vasto, porque nós vamos ter a igreja, a carta de Paulo, a igreja em Éfeso, e nós temos também, ele traz o panorama dessa igreja para a vida da igreja de hoje, para a igreja odierna. E isto é importante, é fundamental para a nossa batalha espiritual, para as nossas lidas do dia a dia, a gente podermos ter um bom conteúdo e embasamento bíblico para lutar essas batalhas e essas guerras. O propósito de hoje da nossa lição é trazer um conhecimento, apenas uma introdução à carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Então hoje a gente não tem um aprofundamento maior, mas nós vamos conhecer um pouco sobre a data que foi escrita essa carta, um pouco sobre o autor, que no caso é Paulo, e também um pouco sobre a igreja e a cidade de Éfeso. Então nisso a gente vai estar conversando
um pouco aqui com o pastor Valmir Bezerra, e vamos estar aí discutindo alguns assuntos teológicos referente à igreja e à carta de Paulo à igreja de Éfeso. Amém? Pastor Valmir, com o senhor aí, o senhor pode ir interagindo aí com a gente aí, junto aí com o presbítero Manuel, nessa nossa lição desta noite, para nós tentarmos passar aí o melhor que nós puder para os nossos alunos que estão online com a gente. Amém. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor e dizer que é um privilégio muito grande, uma vez mais, nós estarmos aqui num culto sem a presença física, mas sentindo aqui já a sua presença do outro lado. É um prazer muito grande poder entrar no seu lar. Hoje nós temos aqui a lição, que é a primeira lição do trimestre, e ela é um assunto muito interessante que fala sobre a igreja eleita, né, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E hoje nós vamos estudar sobre a carta escrita por Paulo, né, a carta a Éfeso, a igreja de Éfeso. E antes que nós entre aqui nos detalhes da nossa lição, é bom nós salientarmos um pouco sobre Éfeso, quem foi Éfeso, o que foi Éfeso, como era e por que Paulo vai parar exatamente ali, né? E uma das razões pela qual Deus permitiu que Paulo estivesse naquela cidade é que Éfeso era uma cidade portuária, né? Era uma cidade portuária, e de lá saía mantimentos, enfim, todas as importações e exportações passava por Éfeso. Se bem que nas regiões circunvizinhas também existia a cidade portuária, mas a de Éfeso era onde mais o fluxo se aglomerava, né? Se aglomerava o maior fluxo. E Éfeso foi uma cidade nesse tempo muito idólatra, pecaminosa. Existia ali, nós vamos ver no decorrer da lição, uma deusa, né? E essa deusa, considerada a deusa da fertilização, eles tinham lá um templo de adoração, sem contar que Éfeso também tinha um dos maiores cenáculos de festividades, né? Centro de evento, o maior centro de evento da região, que comportava aí entre 45 e 50 mil pessoas, né? Então era uma cidade assim muito, era turística, e a Bíblia também diz, pastor, que dali tinha os estádios, onde saíam os esportes famosos da época, e esporte que existe até o dia de hoje, né? Existe até o dia de hoje, e Éfeso foi uma cidade que atraiu muita gente por isso. Em contratempo a isso, também existia o templo da deusa da fertilidade, e por causa disso, eles adoravam a deuses estranhos, que não era o Deus verdadeiro e genuíno. E essas pessoas, nos cultos de adoração, Manuel, eles faziam seus cultos de adoração, e durante os cultos, as sacerdotisas, né, que eram pessoas consagradas nesse tempo, mantinham relações sexuais com pessoas, com turistas, e a Bíblia diz isso atrás das colunas ali, por dentro do templo, um negócio bem diabólico, né? Usando um termo bem direto, um negócio bem diabólico. E como não se bastasse disso, nascia muita criança, e criança sem pai. E por eles não terem pai, essas crianças ao nascerem eram abandonadas na rua. Eram abandonados em ruas. Por quê? Porque eles não podiam entrar dentro desse templo. E as mães voltavam a essa prática. Uma das lições que nós temos aqui relacionada a Paulo, no texto e no contexto, é que Paulo foi enviado exatamente nessa cidade já por um problema muito sério. Hoje a gente vê dificuldades de
de enfrentamentos que a igreja tem com relação à vida espiritual, e muitas vezes nós não temos coragem de abrir a boca e falar. E Paulo pregou isso na íntegra. Paulo, ele combateu, ou seja, ele pelo menos pregou e ensinou, ele advertiu o povo, e a carta que ele escreve aos Éfesos é exatamente uma carta de encorajamento aos servos de Deus que viviam em meio a tanta turbulência de pecado, de coisas ruins. Então Paulo resolve de escrever uma carta a esse povo, e nós vamos decorrer um pouco sobre isso no decorrer do tempo. Por quê? Porque Deus, por sua vez, ele sempre tem um propósito salvífico às pessoas. Tanto é que as pregações de Paulo eram exatamente focadas no sentido de mostrar àquele povo que Deus é Deus e que ele não aceita substituto. E o povo estava adorando a uma deusa. Na verdade, era uma das regiões ali da Mesopotâmia, né? Exato. Onde a cultura que mais predominava, a cultura predominante era a cultura grega, né? Exato. Assim como Atenas, como as demais cidades da região, Corinto, né? A cultura mesmo era uma cultura grega que predominava na região, e a cultura grega era uma cultura politeísta, né? Exato. Era a cultura politeísta. Inclusive essas mesmas práticas aconteciam em Corinto. Acontecia em Corinto, existia um templo lá também, e que essas práticas maléficas aconteciam lá. E foi lá que Paulo, né, deu a doutrina aquela que as mulheres usassem o véu e tal. Não vamos entrar nesse mérito aqui, né, mas foi ali que nasceu esse período de tempo, já para diferenciar as santas mulheres de Deus das prostitutas. Exatamente. Das prostitutas. É claro que a Bíblia não dá para nós assim um respaldo de que em Éfeso ele trouxe essa mesma doutrina. Não fala isso. Não temos relato. Não temos relato disso. Agora, nós temos relato de que Paulo pregou o Evangelho sem medo. E se nós olhar hoje, eu fico olhando para mim e me achando covarde diante de situações, porque algumas vezes a gente não tem coragem de enfrentar, de confrontar, de combater, dizer que é pecado. Até porque hoje, se você disser que é pecado, você pode ser processado, você pode... né? Exatamente. Mas o que era pecado ontem é pecado hoje e vai ser sempre. Aquilo que denigriu a imagem da fé cristã, denigre hoje. Continua sendo a mesma coisa. Pecado continua sendo pecado. Continua sendo pecado. Mas vamos para a nossa lição, né, pastor? Vamos lá. Então, assim, é só um início da história para saber como era Éfeso, né? Uma cidade portuária, uma cidade de muitas atrações. Inclusive, se você quiser pesquisar, você vai ver, é fantástico a gente dar uma navegada pela história de Éfeso, né, e ver exatamente como funcionou e como funciona no dia de hoje essa cidade. Então, quando a introdução da nossa lição diz que a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, dá a entender-se que é uma das primeiras cartas que ele escreve, né? Que ele escreve, então ele já começa dentro de um período de muito desafio da fé, um desafio muito grande da fé, para trazer até o povo de Éfeso uma mensagem de arrependimento, uma mensagem da cruz, e ao mesmo tempo essa mensagem repercutir no decorrer dos anos e venha chegar até nós, porque queira ou não, pastor Derli e Manuel, nós estamos vivendo no meio de uma geração corrupta, nós estamos vivendo,
E se a gente vacilar um pouco, a gente entra no mesmo estágio deles. E é isso que Paulo está tentando diferir aqui. Diferir o povo de Deus, ou mostrar a diferença entre o povo de Deus e o povo pagão dessa época, ou dessa cidade, né? Então ele é considerado como a coroa dos escritos de Paulo e ainda como a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo, ou seja, o propósito eterno de Deus sempre foi Cristo na terra. E queira ou não, sempre vai haver oposição. E a oposição, se Cristo é a salvação, quem é a nossa oposição? Satanás. E ele trabalha, queira ou não, ele trabalha. E diga-se de passagem que muitas pessoas ele consegue enganar dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Porque hoje a gente vive um período de tempo assim, pastor Derli, que a gente acredita muito no eu creio assim, eu aprendi assim. Não, nós temos que crer assim. Aprendi aqui, na palavra de Deus. Nós queremos nos regrar dentro daquilo que nos é favorável. Mas aquilo para ser favorável a nós, ele tem que estar escrito na palavra. E algumas vezes a gente não vai ter aquela regaria que queria. A palavra de Deus é renúncia. É renúncia. Então, o que o apóstolo está dizendo que o propósito eterno de Deus para a igreja nessa lição é Jesus Cristo. Então nós vamos estudar exatamente nessa parte introdutória que Jesus Cristo é o propósito final para esse povo. Pastor Besteiro, eu acho que, pelo que a gente pode entender, Paulo fez com que o povo entendesse que o propósito seria Cristo. Exatamente. Né? E ele foi lá, e como vamos ser curto e grosso com os casos, ele foi lá e não cortou volta para o povo. O povo estava rebelde, o povo estava em pecado, e ele foi lá e mostrou quem é Cristo. A identidade de Paulo se identificou como apóstolo de Cristo, como crucificado com Cristo, e ele foi levar Cristo, mostrar ao povo, como o pastor estava falando, que era um povo pecaminoso, um povo totalmente idólatra, totalmente contra a palavra, até nem conheciam a palavra, e Paulo foi lá e mostrou a verdade. É o que o povo tem que ver hoje, ouvir nos dias de hoje, a verdade. E muitas vezes a pessoa não aceita a verdade, né? Está difícil de o povo entender e conhecer, porque aqui não diz, o que favorece a gente é melhor. Agora, quando nós se deparamos com a palavra de Deus, aquilo que é real, aquilo que é verdade, muitas vezes o povo não quer aceitar. E Paulo não, Paulo lá e mostrou que... Porque na verdade a palavra confronta, né? E ela confronta até mesmo quem quer viver dentro da plenitude do que a palavra exige. Ela é um confronto, né? Tanto é que ela confrontou a situação de Éfeso, daquele povo, a começar pelo templo da deusa indiana, né? Diana, que era a deusa da fertilidade. Ora, eu creio que uma pessoa, para chegar num lugar como esse e dizer que as atitudes deles é pecaminosa, ele tem que ter duas coisas pelo menos: uma ordem de Deus e muita coragem. E muita coragem. Agora, se nós olhar para nós aqui hoje, eu não estou falando nós pastores, eu estou falando nós igreja, olhar para nós hoje, o Senhor já nos deu coragem e esse chamado. Porque aquele que não denunciar o pecado faz parte com ele. Faz parte com ele. Certo? Então, ou nós denunciamos o pecado, ou nós somos pecadores. Convivente com o pecado. Eu diria que seríamos receptadores desse erro. Receptadores. Eu estava falando com o nosso pastor Derli, essa semana, o domingo nós estávamos conversando, e uma preocupação que eu tenho como pregador, como pastor, que a gente é responsável pelo povo, um dos
das preocupações que eu tenho é que a gente pode sentar numa mesa, elaborar um sermão bem bonito e pregar uma mensagem bonita. Isso todo pregador consegue fazer. Ele já tem uma dinâmica para isso. Mas a minha preocupação não é em sentar lá e fazer uma mensagem bonita para te agradar. A minha preocupação hoje é orar ao Senhor e ver que mensagem Deus quer para o nosso tempo. O que Deus quer que eu pregue nesse tempo. E algumas vezes... Na verdade, a gente acaba, né, adiantar as coisas, é bastante o conteúdo, né? Mas você vai perceber que Paulo chega na cidade de Éfeso, e ele encontra ali, como nós lemos ali, né, 12 homens. 12 homens que estavam inconformados com a situação e conheceram, né, conheceram João Batista, com aquela mensagenzinha light dele, né? Arrependei-vos. Raça de livro. Esses camaradas, eles estavam lá nas margens do Jordão e ouviram a pregação de João Batista. E tinham sido batizados, né? E se converteram, ou seja, eles se converteram à mensagem de João Batista numa mensagem forte, que não foi fraca a mensagem de João Batista. Pastor, eu acredito, que nem o pastor Bezerra estava falando, negócio de elaborar uma mensagem, e a mensagem de João Batista não foi elaborada, foi a autoridade de Deus, de chegar e dizer raça. Mais, né? Eles queriam conhecer Jesus. Sabe o que não cortando o seu assunto, o que é interessante também, é que ao momento que eles ouviram a mensagem de João, se arrependeram e até foram batizados por imersão por João, eles já começaram a sentir repulsa pela situação da cidade. Já saíram mudados. É isso que voltaram para a cidade, mas voltaram diferente. Voltaram diferente. Foi o que eu acho que também uma das questões pela qual Deus enviou Paulo ali. Porque viu um grupo que estava fazendo diferença. Viu um grupo que fazia diferença e precisava de algo mais. E só quem tinha naquele momento era Paulo. E Paulo vem, e você vai ver que Paulo fica 2 anos pregando lá na cidade, né? Então, e depois, esse povo, pastor Valmir, eles não se converteram apenas, esses 12 não se converteram apenas na mensagem de Paulo. Eles já vieram convertidos lá pela mensagem de João Batista, e o senhor vai ver que lá em Apocalipse, Deus dá testemunho deles. Eis que eu tenho que elogiar vocês, né? A igreja de Éfeso, vocês que são contra os maus, vocês que não apoiam, não aceitam aquilo que é mal dentro da igreja. Veja que Deus dá testemunho. Eu estou contente com vocês, porque vocês não deixam ou não apoiam, né, que os nicolaítas continuem agindo no meio de vocês. A única coisa que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, deixaram o primeiro amor, mas no quesito doutrina, no quesito postura, caráter cristão, Deus estava elogiando. Lá em Apocalipse, foi a primeira igreja que Deus se dirigiu. Pois é, não é maravilhoso isso? Deus dando testemunho? Pois é, Deus dando testemunho. Agora, se Deus deu testemunho acerca dessas pessoas, o que Ele faria se a igreja hoje entrasse por um caminho que realmente deveria de andar? Deveria de andar. Porque assim, nós, queira ou não, nós ainda vivemos uma superfície. A gente precisa se aprofundar mais no conhecimento da palavra, na unção do Espírito, dedicação, para que essas coisas venham a acontecer. São 2 coisas interessantes, Manuel, que precisam acontecer no nosso meio. É que Deus levante homens como levantou Paulo, levante apóstolos como levantou Paulo. E se nós olhar lá no livro dos Romanos, no capítulo 1 e versículo 1, Paulo também dá a descrição, como ele dá aqui, né, de quem ele era. Ele diz assim, Paulo... Romanos 1, verso 1. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo,
chamado e separado para apóstolo. Então, ele dá a descrição do que ele era. Nós olhando para cá, é até bonito a frase, pastor. É bonito. Mas o peso que tem sobre isso, de responsabilidade em propagar aquilo que a Bíblia condena com autenticidade, com coragem, com vigor. Mostrar que realmente nós estamos vivendo num mundo que está corrompido. Entende? Então, se nós não fizermos a diferença como servos de Deus aqui, nós não vamos ter o privilégio que eles tiveram lá no livro de Apocalipse, por mais que tivesse esfriado o primeiro amor. Mas eles não vão ter o mesmo privilégio de receber de Deus um elogio. Eu gostei. Uma aprovação de conduta. Uma aprovação de conduta, de caráter de cristão. Porque vale ouvir a mensagem de arrependimento. Valeu a pena encontrar com Paulo e receber a imposição de mãos e ser cheio do Espírito. Pastor, assim, vamos ser bem sinceros. Nós estamos precisando que o Espírito venha agir um pouco mais no nosso meio. Precisa. Nós precisamos ver mais batismo com o Espírito Santo. E aí você me pergunta, pastor, qual é o segredo para ser cheio do Espírito? Tem o segredo, é fácil. Primeiro, é viver uma vida que agrade a Deus. Em outras palavras, é se converter de verdade. Outra coisa, orar, buscar. O senhor lembra quanto tempo o senhor orou para receber batismo? 6 meses. O senhor lembra quanto tempo orou? Foi anos. Foi anos, eu pensei que eu nunca ia receber. Entende? Umas horas que a gente pensa, meu Deus, eu acho que é para todo mundo, menos para mim. Certo? Então, e é uma verdade, foram anos de busca, de persistência. E muita gente já desanimaram e outros já desacreditaram nisso. Desacreditaram, irmãos. São duas coisas que Deus fez. Enviou Paulo para mostrar àquele povo a rebeldia deles e também usou Paulo para pegar o diferente, que seria o grupo dos 12, impor as mãos sobre ele, está lá em Efésios 5,18, se não me engano, né? Se eu não estou equivocado, que diz que impôs as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 19. Atos 19, verdade. 19, versículo 8. 19, versículo 8, perdão. Não, versículo 6. Então, assim, é isso que nós precisamos hoje. Que Deus tenha homens que tenham essa virtude de impor as mãos e as pessoas sejam cheias do Espírito. Eu acredito, pastor Deli, que seria melhor, muito mais melhor, ter a autoridade para impor as mãos e uma pessoa ser cheia, do que ter o dom de cura. Mas você é contra? Não, eu não sou contra. Entenda o que eu vou dizer agora. É que se você for cheio do Espírito a ponto de pôr a mão sobre alguém, e esse alguém recebeu o Espírito, se o Espírito veio do céu e manifestou numa pessoa pela imposição de mão, tem alguma enfermidade que pare perto de um homem desse? O resto não, é só uma sequência, é só questão de palavra, ordenar. Porque o senhor pode ver o que acontece. Paulo pregou por 2 anos. Milagres aconteceram, as pessoas foram curadas. E até inclusive a gente vai ver depois, vai ver na história que o pessoal venderam os livros de feitiçaria, queimaram, pegaram os livros de feitiçaria, livros de espiritismo deles, e queimaram a um total de 50 mil moedas de prata na época.
50 mil moedas. Era muito dinheiro, era muito livro. Ou seja, as livrarias da época tiveram, né, uma perda exorbitante, ou seja, pessoas que se converteram. Pessoas que se converteram. Aí tem uns camaradas, só de filho de Seva, né, que deram uma olhada e disse, não, né, se Paulo está fazendo tudo isso e curando enfermo, o que ele está fazendo, nós também podemos fazer. Só que não tinha o Espírito Santo. Daí chegaram e foram lá no endemoniado e disseram assim, olha, o endemoniado, nós te expulsamos, demônio, em nome do Jesus que Paulo prega. E o demônio olhou para eles, olha, Jesus nós conhecemos, Paulo também, e vós quem sois? Aí os camaradas ficaram, não tinham o que falar, o demoniado pulou neles, deu um cacete neles, quase matou eles, rasgou as roupas, largaram eles nu, e eles tiveram que correr. Por quê? O demônio conhecia Jesus, conhecia Paulo, mas eles não eram conhecidos, eles não tinham essa autoridade espiritual, ou seja, o Espírito Santo não tinha descido sobre eles, eles não tinham recebido, né, o Espírito Santo sobre eles, que é o diferencial na vida de toda pessoa, de todo homem. Quer ter autoridade espiritual? Tem o Espírito Santo na vida. É isso que nós pregamos, não estamos assim tentando inserir goela abaixo do povo, mas tentando explicar que quanto mais cheio do Espírito, melhor. As dificuldades você só vai vencer cheios do Espírito. É a arma? É a arma. O país passando pelo que está se passando e muita gente está tranquilo. Por quê? Porque o Espírito é o consolo. Entendeu? O Espírito Santo é o consolo. Ele é o consolador. Ele é o ajudador. Ele é quem ensina. Ele é quem está próximo. Então, precisamos ser cheios. Precisamos ser mais cheios do Espírito. Aí nós temos aqui também a autoria e a data, né? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Foi o que nós falamos já no início. Ele começa dizendo quem ele é, se apresentando. Isso mostra que, mesmo sendo homem de Deus, essa pessoa tem que ter nome e sobrenome. Isso. Foi o que o demônio pediu para os rapazes lá. Eu ouvi um pregador uma vez, ele falar sobre esse episódio que o senhor acabou de relatar, e ele disse que o cristão genuíno, ele tem duas coisas: o nome escrito no livro da vida e um cadastro no inferno. E aí eu digo, mas é doido? É forte. Por que um cadastro no inferno? Porque o diabo vai olhar no livrão deles, opa, aquele lá eu conheço, eu sei quem é. Não dá para mexer. É só o cadastro. Ele já sabe, tem nome e sobrenome. Por isso que ele disse, Jesus eu conheço, Paulo também. E vocês? E vocês quem são? Cadê o cadastro? Cadê o cadastro? Entende? Então, de certa forma, o cristão ele tem que ser conhecido nos céus, respeitado na terra e reverenciado no inferno. Temido no inferno. Temido no inferno. Por quê? Vai ser temido porque o cão vai olhar no livrão velho, feio dele lá, preto, e vai dizer o nome dele está aqui. E esse nome está aqui só para simbolizar que ele não nos pertence. Isso aqui é incômodo. É por isso que você que é cheio do Espírito sofre algumas perseguições, algumas provações, algumas lutas. A guerra é maior. A guerra é maior. E algumas pessoas, durante a noite, pastor, a guerra ainda torna-se pior. Porque o diabo parece que se materializa para perturbar o sono. Exatamente. Perturbar o sono. Por quê? Porque, de certa forma, está incomodando os infernos. Está incomodando os infernos. Então, ser cheio, ter o nome escrito no livro da vida. É um incômodo para o diabo. É um incômodo. Paulo é um exemplo, pastor. Com certeza. Porque foi perseguido, foi preso, foi espancado dentro da prisão. No final foi morto. Exatamente. É a situação de tipo... E o diabo conhecia quem que ele era, sabia quem era antes e quem Jesus tinha transformado e o que ele era antes. E ali mesmo, ali em Éfeso,
se você for olhar, se eu não me engano, não foi antes ainda, foi no capítulo 16, ele estava na Tessalônica e ele teve uma visão, né? A visão do Macedônia, que dizia, passa a Macedônia. E nos ajuda. Então, ou seja, ele entendeu que era Deus chamando, ele passa para a Macedônia, vai para a Macedônia e leva um cacete. Quase morre lá, né? Uma visão. E isso que Deus enviou. O que eu acredito, pastor, é que todo chamado de Deus, ele tem um preço. Tem um preço. E a gente tem um preço a pagar de renúncia. Porque muita gente renunciou aí casa, renunciou empresas, renunciou um salário muitíssimo bom na vida secular para ser apóstolo, para ser obreiro, para trabalhar em prol do reino. Mas tudo isso é gratificante. Eu estava olhando a biografia dos grandes homens de história, como João Colenda. Eu vi uma biografia que a gente consegue entender que a gente nem crente é, de certas formas. Não, certas horas dá uma olhada, se a gente olhar a biografia dessas pessoas, né, que João Colenda, na verdade, é um homem que, se ele estiver vivo hoje, ele está perto dos 100 anos. 100 anos. Eu não sei se ele já partiu para a eternidade ou não. Mas é um homem da nossa época. É um homem da nossa época. E que fez a história da igreja na terra. Entende? Agora, olha a história dele e veja as provações, as lutas, os perigos, a fome que passou. Física, em prol disso. Quando a gente olha para Paulo, e algumas vezes nós vemos pessoas dobrar o joelho e dizer, Senhor, me dá a graça que o Senhor deu a Paulo. Será que nós aguentávamos? Nós queríamos sim o poder que Paulo tinha de pegar um lenço e o lenço curar. Isso nós queríamos. Nós queríamos a autoridade de pôr a mão sobre o enfermo e o enfermo ficar curado. Isso nós queríamos de Paulo. Nós queríamos a autoridade que ele tinha de pôr a mão sobre os 12 homens e ele ser cheio do Espírito. Isso a gente queria. Mas e as prisões de Paulo? E os açoites de Paulo? Exatamente. E a surra de Paulo? Entende? Então, irmãos, o ministério é uma graça salvífica para as nossas vidas. Porém, a batalha espiritual é muito grande. Foi o que Jesus falou para a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Que ela chegou e disse, mestre, lá no teu reino, permite que um dos meus filhos sente à direita e outro à tua esquerda. O que Jesus falou? Diz, olha, isso aí não é comigo, né? Agora, eles podem beber o cálice que eu vou beber? Querer sentar, querer estar na boa, muita gente quer, né? É assim, beber o cálice. É aquele ditado, pastor, vamos usar o nosso termo aqui. Eu quero chegar a ser pastor igual o pastor Derli é, supervisor do setor, atendo um pouco. Mas e pagar o preço que o senhor pagou até chegar aí? Entende? Essa que é a dificuldade. Né? Esperar 30 anos para ser consagrado. 30 anos para ser consagrado. No meu caso, né? 30 anos de batalha, de corrida, de serviço, de muito empenho e, acima de tudo, tentando dar o melhor do meu testemunho, da vida, que não tenha nada do que se envergonhar em todo esse tempo para depois chegar até onde a gente chega. Poxa, chegou lá, eu também chego. Claro que chega, daqui a 30 anos tu chega lá. Passa pela mesma trajetória. Nós queremos ser igual Paulo, igual a Pedro, mas nós não queremos sofrer o que eles sofreram. E também nem temos a humildade que eles tiveram. Nem temos a humildade que eles tiveram. E Paulo, quando ele soube que o fim dele estava chegando, ele escreveu uma carta ao moço lá e disse, venha me ver. Traga consigo a minha capa e o que mais? O livro. Paulo, mesmo chegando a hora de morrer, ele diz, traz o livro que eu preciso aprender um pouco mais. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. E hoje o que está, hoje a maior dificuldade nossa,
Hoje a maior dificuldade em todos os âmbitos, pastor, nas empresas, nas igrejas, é encontrar homens que sejam ensináveis. Discípulos, né? Pessoas que queiram, que esteja dentro dele o desejo dentro dele algo natural de ser discípulo sempre. Isso é uma dificuldade. Hoje a gente vê pessoas dizendo assim, ó, eu tenho tantos discípulos. Eu já vi muita gente falar isso. Ah, não tenho nada contra. Viva a vida deles lá. Agora, eu tenho tantos discípulos. Não, eu sou discípulo. Nós precisamos ser discípulos. E Paulo tinha essa humildade. Traga meu livro, traga meus livros e traga também minha capa. Ou seja, eu estou desprovido. Né? No sentido espiritual, eu estou desprovido. Eu preciso disso. Irmão Manuel, se nós não tivermos conhecimento da palavra capa, nós estaremos desprovidos de alimentação para esse povo. Vestido e revestido, essa é a verdade. Quer dar sequência, pastor? Pode prosseguir. Vamos lá, então. Eu vou lá para o terceiro tópico. Tem ali a assinatura apostólica, nós vamos dar um pulo ali, porque a assinatura apostólica faz parte também da primeira parte ali, né? Tem a ver com a primeira parte. A terceira parte fala sobre uma epístola da prisão. Epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus, preso do Senhor, embaixador em cadeias. Eu não queria esse título, nenhum desses. Entende? Porque assim, se porventura hoje a gente tivesse aí o desprazer de, por causa da pregação do Evangelho, ou da anunciação de boas novas, a gente tivesse o desprazer de receber uma brigada militar e levar um dos pastores preso, por causa da pregação do Evangelho, por causa do anúncio de boas novas, por dizer que Jesus é bom. Mesmo assim a gente diria, poxa, o pastor foi preso, acho que ele fez alguma coisa errada. Quando Paulo foi preso, aí que ele escreveu as cartas. E essa veio de Roma já, né? Já veio de Roma, exatamente. Então, ele já não era pouca coisa, né? Roma já era um judiciário um pouco mais pesado. Suprema Corte. Exatamente, Suprema Corte. Então, quer dizer, pegamos ele e vamos levar para o presídio de força máxima, onde ele vai ser julgado com... Né? E aí que ele diz, que Paulo diz assim, ó, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Isso aqui é gostoso. Por que prisioneiro de Jesus Cristo? Porque por causa do Evangelho de Cristo ele foi preso. Outra coisa que Paulo diz, é interessante nós aprendermos aqui, é que ele diz assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, é outra prisão, sem grade. É uma prisão, eu estou preso nele, eu sou dele, eu vivo para ele, independente do que eu sofra, mas eu vou permanecer nele, prisioneiro dele. Certo? Ou seja, minhas vontades não são minhas. Não são minhas, são dele. Ele. Tanto é que ele fala um negócio que eu acho muito interessante, quando Paulo diz assim, meus irmãos, sede meus imitadores. Aqui parece que o ego, né, seja igual a mim. Ou seja, quando Paulo fala, ele diz o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele era um prisioneiro de Cristo. E aí ele fala, quando nós usamos muito no termo da Santa Ceia, porque eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Ou seja, nada do que Paulo falou era dele.
por mais que ele fosse um poliglota. Um homem, eu acredito que daquela época que mais fez viagens longínquas. Hoje nós temos pessoas que já viajaram o planeta inteiro, mas hoje nós temos aí aviões que de uma hora para outra atravessam o estado, né? Em termos de 5, 6 horas, 7 horas, 12 horas no máximo, você atravessa de um horizonte ao outro do planeta, em 12 horas. Você pode sair daqui meio-dia e jantar lá no Japão. Por quê? Porque hoje nós temos esse meio, esse veículo rápido, mas no tempo de Paulo não tinha. No entanto, ele fez tudo o que fez. Ele fez tudo o que fez. Ele não tinha a internet que hoje a gente se comunica com gente do mundo inteiro em fração de milésimo de segundo. As escritas dele eram por cartas. E quando ele escrevia a carta, imediatamente já chegava no seu destino. Ou seja, a forma era um pouco mais trabalhosa. No entanto, Paulo fez acontecer uma das maiores missões. E eu diria, e nós entendemos que depois de Jesus Cristo, o maior missionário foi Paulo. Ele revolucionou a pregação da época. Ele revolucionou, porque Pedro, os demais apóstolos estavam tudo meio... E Paulo foi um dos pioneiros na pregação fora de Jerusalém, né? Verdade. E outra, Pedro, Tiago, esses outros ali, eles pregavam mais para judeu, né? Eles eram mais restritos, como se fossem religiosos. Paulo não, Paulo pregou para judeu, para grego, para gentil. Pedro ainda pregou a Cornélio por ordem divina. Por ordem divina, e mesmo se questionou, né? E depois outras situações que ele esteve ali com outros, quando estava em alguns locais junto com Paulo disse que teve um embate com Pedro, porque Pedro, quando estava com os judeus, se fazia de judeu, quando estava com, era um cara, era camaleão, né? Era camaleão. Então, ou seja, tinha alguma dificuldade. Paulo não. Paulo, ele estava lá com o gentil, e é por essa pregar razão, com o gentil. Por essa razão, que Jesus conhecia o coração de Pedro, porque Pedro dizia, não, Jesus, eu sei que você não, hoje tu é do jeito mesmo. Ele tinha essa fraqueza. Pedro tinha essa fraqueza. Tinha essa fraqueza, né? Já tu vai ver uma firmeza de Paulo, e isso que fez a diferença. E o interessante é que, assim, pessoas dizem, a doutrina da igreja aqui no Brasil é assim, lá no outro país é assim, lá é assado. Não, Paulo, a doutrina de Cristo, ele trouxe para grego, para gentios e para judeus. Ele pregou para todos. Então, a doutrina de Cristo, ele inseriu no coração desse povo. Em todos os povos. Em todos os povos. E Paulo tinha uma palavra para cada um deles. Para cada um deles. Não é de graça que Deus levantou ele como eu disse, o segundo maior missionário de toda a história, que revolucionou, né? Data de acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. Até isso, né? Até isso. Quarentena. Paulo passou por uma quarentena. Até isso, você é obrigado, você vai ficar, não saia de lá, você sair, né? Exatamente. Só que, irmãos, o que mais me impressiona nisso, e aqui fica uma lição para nós hoje, é que ninguém, absolutamente ninguém, pode segurar um cristão de fazer o que ele tem que fazer. Não tem quarentena, não tem prisão domiciliar, não tem prisão em cadeia, porque quando levaram Pedro para prisão em cadeia, a igreja foi orar. Exatamente. E quando a igreja orou, o anjo desceu e abriu as cadeias. Ou seja, em todos os momentos, Deus, ele sempre teve uma válvula de escape. Eu sempre uso esse termo. Mas aqui Paulo preso, tanto em cadeias, ele escreveu as cartas, ele trouxe mensagens de aconselhamento,
Teve até uma vez, eu acho que para a igreja de Filipos, se eu não estou equivocado, que os irmãos se levantaram e disseram: nosso pastor Paulo está preso. Então nós vamos arrecadar uma oferta aqui e vamos ofertar ao nosso irmão Paulo. É uma ajuda de custo para Paulo. E quando chegaram lá com a ofertazinha, Paulo fala uma frase que me maravilha. E ele disse: meus irmãos, sou grato a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre orações e súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje, sabendo que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor. E aí ele diz uma coisa maravilhosa, Manuel: muito obrigado pelo que vocês fizeram, mas eu sei viver com e sei viver sem. Aprendi a viver tendo e a viver não tendo. A viver e aprender preso, aprendi a viver solto. Filipenses 3. 4. Era o povo de Filipos mesmo, né? A igreja de Filipos. Exatamente. Então veja que mesmo no momento que o povo estava feliz em ofertar ao pastor, ele ainda traz uma palavra de ânimo. De ânimo. Meus irmãos, se eu estou preso, louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou livre, o nome dele vai ser louvado e glorificado. Não fica preso por causa de coisinhas pequenas que parece que assolam a sua vida. E você diz: eu não vai servir a Deus, sirvo mais a Deus. Deixa de ser fraco. Vamos ser fortes em Cristo. Ah, mas o senhor não sabe da situação lá em casa. A quarentena já acabou com a geladeira. Tem problema não. A oração de Paulo funciona até hoje. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Podemos pular lá para 3, propósito da mensagem. Podemos. Terceira divisão. Para cá. Vamos lá. Nós estamos no horário avançado. É que na verdade, assim, ó, pastor, a realidade das lições bíblicas dominical, elas são produzidas para 4 horas de aula. Mais ou menos. 4 horas de aula, essa é uma realidade. Porque hoje não, hoje nós mudamos um pouco, a igreja mudou, a necessidade do tempo torna-se um pouco exíguo, mas antigamente essas lições eram feitas das 8 da manhã ao meio-dia. Isso. Das 8 da manhã ao meio-dia. E era assunto maravilhoso, muita gente batizada com o Espírito Santo. Mas vamos lá. Pode ler. Propósito da mensagem? Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos alguma ênfase que sinalizavam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso, não por acaso. O apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Mostrar aos crentes de Cristo que Cristo está no controle do universo inteiro. Ou seja, ele não deixou nada ao léu. Temos a gripe A, temos a coronavírus, Deus está no controle. É verdade. Deus está no controle de tudo, né? Ou seja, aqui nós já acabamos aqui de falar, né? Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade
bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Se Paulo tivesse nos dias de hoje, ele diria para mim, para você que está passando por dificuldade, que como ele mostrou aos crentes lá em Éfeso que Jesus está no controle do universo, ele diria para nós no dia de hoje: não se preocupem, Jesus está no controle do universo, está no controle de todas as coisas. É verdade. Nós vamos ver a mensagem ali da carta, né? Enfim, você vai ver que ele trata da questão da unidade do corpo, né? Ele chama a igreja para estar unida. Ele chama a questão da igreja, mostrando para a igreja que Cristo é o cabeça, né? Aí tu vai estar lá 5 e 22 de Éfeso, para frente do livro dos Efésios, da carta, mais para frente no final da carta, ele até assemelha a esposa, né, ao marido, como Cristo é o cabeça da igreja, seu marido e tal. Por quê? Porque ele precisa manter essa igreja unida. Ele precisa manter a igreja, mesmo ele sabendo que agora ele estava em prisão, né, mas a igreja tinha que estar unida. Ele estava longe, mas a igreja tinha que estar junto. Verdade. Ele precisava mostrar para a igreja que o cabeça era Jesus e não ele. Ele não era o cabeça. Jesus é o cabeça. E se Jesus é o cabeça, a igreja ia permanecer. A igreja ia continuar fortificada. A igreja ia continuar edificada. A igreja é o corpo. O cabeça é Jesus. Então, ou seja, Cristo como cabeça está dizendo assim: olha para a igreja, eu vou morrer, eu vou passar. Mas a igreja, vocês vão continuar, por quê? Porque o cabeça não sou eu, o cabeça é Cristo. E quando a igreja olha para que Cristo como cabeça, é uma igreja que permanece. É uma igreja que entra entre tempestades, passa temporais, passa o que passar, perseguição, mas ela continua viva, sobrevivendo, porque o cabeça é Cristo. O cabeça não é um homem. O cabeça não é uma pessoa, né? A igreja não tem um dono aqui na terra, não é um homem, não. Esse é o fulano, esse é a igreja do fulano, não. A igreja de Cristo é de Cristo. Aqui, veja o que o apóstolo diz. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Mas, uma vez salvo pela graça, eles deveriam de adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Muita gente, realmente, ele está marcado pelo passado. Viveu uma vida sempre de todo tipo de orgia, pecado. Tudo que o mundo ofereceu, ele praticou. Mas aí quando Paulo chega nesse lugar e começa a ministrar uma palavra de salvação, essa imoralidade ela perde a força. E é isso que tem que acontecer hoje pela pregação do Evangelho, seja com a igreja cheia, ou seja pelos meios de comunicação. O povo precisa entender que a imoralidade precisa perder força diante do poder salvífico de Cristo. E aí o apóstolo diz que depois deles serem salvos, deveriam de adotar um novo estilo de vida em Cristo. Sabe aquelas pessoas que quando se convertem, aceitam Jesus, vem todo cheio de gíria. Aquele palavreado que a gente quase não consegue entender, parece outro idioma. Mas 2 dias depois ele já está aprumado. Já está falando como uma pessoa sã. E por que isso aconteceu? Porque ele adotou um novo estilo de vida. Cristo, na verdade, ele é esse estilo de vida que personaliza o ser humano deformado em uma pessoa reformada, abençoada. Né? É isso que Paulo está trazendo tanto ao povo de Éfeso, e acho que é por isso que ele já separa 12 e começa a mostrar ao povo que a diferença é aquilo. Né? A partir do momento que o povo, a sociedade, a nossa volta começar a ver uma mudança em nossa vida,
Uma mudança na vida daquela pessoa que eles sempre viram como um malfeitor da história. E agora aceita Jesus e eles começam a ver a mudança. E algumas pessoas até nem apostam, porque isso não vai dar nada. E dali uns dias ele começa a dizer, olha, deu mudança. É um novo estilo de vida em Cristo. Cristo é o estilo de vida. O pastor Valmir, na verdade, assim, hoje o foco aqui, né, nosso, é a carta de Paulo. Verdade. Né? No caso, a gente viu uma coisa da história da igreja. Mas a história da igreja, o início, né, que a gente comentou ali, você vai ver que foi a pregação de Paulo aos 12, quando Paulo esteve presente. A carta é anos depois. É anos depois, quando Paulo está na prisão. Né? Então, ou seja, Paulo envia a carta para a igreja de Éfeso, certo? Para reforçar a fé deles e colocar algumas coisas nos eixos. Você vai perceber, você vê ali no capítulo 5, você vai ver Paulo dando ensinamentos de como a mulher deve proceder com o marido. Ou seja, dá a entender que tinha algumas mulheres com alguma cultura grega, né, queriam mandar, queria ser a cabeça dentro de casa e tal. E Paulo, não, a mulher não é a cabeça é o homem. Assim como Cristo é da igreja. Marido, o marido está... Então o que a gente usa muito, alguns termos, mensagens que a gente usa, né, para pregação, para casamentos, você pega bastante aqui na carta de Paulo aos Efésios, e você vai ver realmente que Paulo vem com o propósito de tratar casamentos de pessoas que já estavam na igreja, arrumar casamentos. Então Paulo traz uma mensagem para todas as pessoas, para essa pessoa marcada, né, pela vida antiga que vivia. Diz, você trouxe essa vida aí lá onde você era o machão, onde lá fora você era o cara, agora você é uma espécie de Cristo. Você é um pequeno Cristo. Você agora tem que agir como Cristo. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Em todos os aspectos. Na área conjugal e na área espiritual. Em todos os sentidos. E Paulo também, ele em algumas vezes, ele escreveu o seguinte: eu gostaria de ter convosco pessoalmente, mas não posso. Demonstra distância. Demonstra distância, dificuldade. E teve igrejas que realmente ele não voltou mais. Ele não voltou mais. Nem por isso a igreja pereceu. Nem por isso a igreja pereceu. Porque pessoalmente ele fundou a igreja, saiu dela, foi para outro lugar e não voltou mais. Mas as cartas dele chegaram até ali. Tanto é que hoje, essa igreja que nós aqui estamos, não foi fundada por Paulo, a igreja, o ministério em si. Mas se tratado da pregação do evangelho, é o mesmo. A base doutrinária. A base doutrinária veio de lá. Entende? Veio de lá. Então, essa carta chegou até nós. Como se Paulo dissesse, tive lá, foi fundado nos alicerces do que ensinei por Cristo. Então agora eu estou enviando uma carta para vocês. E essa carta é uma carta de ânimo, de gozo, de paz. E se você ler as 13 cartas, irmãos, eu até faria um desafio. Que leia numa sentada uma carta dessas. Sente, agora você está de folga. Quer dizer que agora acho que vai voltar à vida normal, né? Mas sente e leia. Acho que vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar? Vai. Mas então dá tempo de ler as 13 cartas. Então pegue numa sentada, porque são cartas pequenas, não são muito grandes. Né? São fáceis de ler e autodidática. Então leia toda ela. Se necessário, volte e você vai ver. Por exemplo, o livro de Romanos, eu me maravilhei. Porque o livro de Romanos, ele é considerado o olho clínico de Deus na Terra. É como Deus vê as coisas. Nós vamos chegar lá, né? Daqui a pouco nós chegamos lá, só dando uma pincelada. Mas assim, leia as cartas e depois me conte se você não vai ficar um pouco mais crente. Essa carta mesmo aqui, o escritor aqui no final ali, ele diz que portanto, essa epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Vale a pena ler. Verdade, vale a pena ler. Vale a pena ler toda essa epístola, principalmente
de Paulo aos Efésios, e você assim vai ter uma base do que nós vamos estar falando aqui nas terças-feiras. Amém, pastor? Amém. Nossa conclusão, pode concluir para nós aí? A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Pode concluir seu comentário aí. Na verdade, assim, ela nos impele a viver em santidade e alicerçado em Cristo. Então, são coisas interessantíssimas, né? Ser santo, foi o que Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. E ainda tem um versículo que ele diz assim, ó, quem é santo, santifique-se ainda. Quem não é, não seja. Ou seja, quem é imundo, seja mais imundo ainda. Mas quem é santo, santifique-se ainda. Então veja bem, as suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo. O que é alicerçado? Tem uma base sólida. No que nós estamos firmados? Em Cristo. No que se baseia a nossa fé? Na palavra dele, Cristo Jesus. A palavra é ele próprio, certo? Então, estamos alicerçados em Cristo, que é o quê? Cabeça da igreja. E a batalhar contra as forças das trevas. E aqui é o desafio. Grande, principalmente hoje, né? Grande, esse é o desafio, batalhar contra as forças das trevas. Não pense que as forças das trevas é você enfrentar o inimigo num pesadelo. Não, isso aí é coisa simples. A força das trevas é você vencer a tentação do dia a dia que o inimigo oferece. As forças das trevas estão aí. E aí tem um hino que eu gosto muito. Tentado não ceda, ceder é pecar. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E tem gente que sofre muito, e essa é uma força de treva na vida dele. Poxa, eu não estou sendo tentado. E é isso que Paulo está dizendo, batalhar contra as forças das trevas. Se isso é treva na sua vida, se as tentações são treva na sua vida, se as dificuldades são treva na sua vida, busca força em Cristo e batalhe por ela. Esse é o meu conselho. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Brother Manuel, quer deixar a sua conclusão também? Deus abençoe, pastor Bezerra. Foi muito bom estar com o pastor Darli, com o pastor Bezerra aqui nessa noite, aprendendo a palavra de Deus. E você que tenha Jesus como a tua base, na tua família, no teu lar, no teu casamento, no teu dia a dia, na tua dificuldade, tenha Jesus como o teu alicerce. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Valmir. Obrigado, irmão Manuel. Obrigado a você, meu irmão. Nossos irmãos aí, tivemos uma audiência muito boa. Vamos orar. Pai soberano, Deus te louve. nós te agradecemos por mais esse momento, estarmos aqui na tua presença, na tua casa e entrando pelo sistema de som no lar de cada um dos teus filhos, desses irmãos abençoados. Pedimos que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um e nos dá a graça de viver como Paulo disse, viver para Cristo, porque o resto é tudo lucro. Em nome do Senhor também despede-nos na tua paz, nos levando em segurança aos lares e dando aí o resto de semana próspero e abençoado a todos os teus filhos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Até quinta-feira, o nosso culto da vitória. Contamos com você. Se precisar, estamos aqui na igreja para te
atender e seja sempre uma igreja relevante, sempre relevante, em nome de Jesus. Um abraço, obrigado a todos. Só mais um pouquinho, a gente agora no final tivemos uma participação do evangelista José Carvalho, lá de São Lourenço. Amém. Então, o evangelista José Carvalho, um abraço para você, nosso amigo lá de São Lourenço do Oeste, também esteve aí participando, mandando um abraço. Um abraço para ti, meu amigo. Deus abençoe sua vida e uma hora estaremos aí daí lhe visitar. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado, Natanael.